E tem uma cratera aí, né, galera? Mudando de assunto completamente. Teve uma cratera que foi descoberta, parece que ela é semelhante, ou pelo menos uma época muito próxima de quando o asteroide dizimou os dinossauros. Como é que é essa história? Será que é um outro asteroide? Muda um pouco do que a gente acredita sobre esse evento de extinção em massa? Ou não? Então, em primeiro lugar, que cratera que é essa, né? Uma cratera que foi descoberta na África, na Guiné, e ela se chama cratera Nadir. É uma cratera que foi descoberta no oceano, né, no meio do oceano. Ela fica numa região de difícil acesso, né, fica no mar profundo, 300 metros abaixo do mar, já é uma região bem profunda. E essas são as imagens do perfil dessa cratera. E, bom, acho que o Bruno, como paleontólogo, pode explicar melhor como que os pesquisadores descobriram essa cratera, né? O curioso é que há muito tempo já, desde a metade do século XX, que a gente já tem uma ideia de que o que matou os dinossauros os grandes dinossauros, foi o impacto de um grande asteroide. Só que demorou muito tempo para a gente achar onde está o buraco desse asteroide. E na década de 80, no final da década de 80, foi quando descobriram, fazendo algumas varreduras nos oceanos, através de análises sísmicas. Como que elas funcionam? Você manda sinais de som para o solo, esses sinais de som batem e voltam. Então, conforme eles vão batendo e vão voltando, dependendo da velocidade com que eles voltam, se tem uma coisa mais alta aqui, ele bate e volta mais rápido. Se tem uma coisa mais funda aqui, ele demora mais para bater e voltar. Então, você vai tendo uma noção do relevo embaixo de você através dessas ondas sonoras. E aí eles descobriram, no final da década de 80, uma grande cratera com cerca de 200 quilômetros na região de Chicxulub, no México. No Golfo do México. No Golfo do México, a cratera, que foi onde caiu exatamente o pedaço principal desse asteroide. E até aí foi onde a gente tinha imaginado que é onde caiu esse asteroide. Só que o que esse trabalho está dizendo, está sugerindo, é que tem uma outra cratera menor dessa mesma época, né, do finalzinho do Cretáceo e começo do Paleógeno, só que perto da África, perto da Guiné. Só que essa cratera, né, uma tem 200 quilômetros de diâmetro, essa outra tem 8,5 quilômetros. Então, como assim, né? Como é que pode uma ser muito grande e outra ser menor? Então, e aí começam as teorias. São, né, duas hipóteses. Então, a primeira de que talvez o asteroide que caiu no planeta Terra há 66 milhões de anos atrás e dizimou vários animais, incluindo os dinossauros não avianos, ou pode não ter sido um único, pode ter sido vários que caíram, né, em várias partes do planeta. Ou uma segunda hipótese é que era realmente um único asteroide, só que muito grande, e conforme ele foi entrando na atmosfera terrestre, ele foi se despedaçando, e aí vários pedaços desse mesmo asteroide foram caindo em lugares diferentes. Entendi. E essa cratera na África, ela não é a única, né, que foi descoberta. Tem uma outra cratera em um país, algum país ali do leste europeu, que também tem a mesma idade. Então, já é uma segunda evidência aí de que pode realmente ter caído mesmo na Terra vários asteroides, sejam eles um único a partir, né, começou a se estraçalhar um único, ou que foram vários mesmo que caíram. Mas aparentemente não foi só uma cratera que foi formada. Será que foram os alienígenas do passado que tentaram destruir esse asteroide aí e fragmentaram ele? E acabaram piorando a situação, né? Caiu em vários pedaços diferentes, né? E isso, talvez de ter quebrado em vários pedaços diferentes, pode ter ajudado a ampliar o efeito devastador do asteroide. Porque uma coisa que aconteceu, né? O que acontece quando um asteroide cai desse tamanho? Então, a primeira coisa, quem estava embaixo do asteroide virou panqueca, né? Imediatamente, não tem como. O impacto do fragmento principal se equivaleu a cerca de 1 bilhão de bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo. É um impacto extremamente violento, mas extremamente localizado ali.
Depois do impacto, você tem vários tremores no mundo acontecendo e você tem um tsunami imenso avançando para vários lugares do planeta. Parte desse tsunami é porque o asteroide caiu uma parte dele no mar. Então levanta, né, uma onda gigantesca. A gente tem, inclusive, rochas aqui no Brasil que são chamadas de tsunamitos. São rochas que se formam quando tem um tsunami, porque você vê aquelas camadinhas sedimentares todas retinhas, de repente todas degringoladas, né? Ele reajusta essas camadas, o que sugere um evento mais violento. Então, a onda que começou lá no México chegou até o Nordeste do Brasil, aqui no nosso país. E depois de um tempo ainda, você teve incêndios acontecendo no mundo inteiro. Esses incêndios aconteceram por quê? Quando o asteroide cai, ele se despedaça, e a energia é tão grande que os pequenos fragmentos incandescentes se espalham e caem em florestas do mundo todo, começando vários focos de incêndio. Alguns pesquisadores calculam que durante 2 minutos a temperatura do ar no planeta Terra chegou a 150 graus em média. De tantos incêndios 2 minutos durante 2 em todo minutos o planeta. em todo o planeta. Virou um inferno. Né? Não tem como sobreviver. Verdade, né? Nos polos era menor do que isso, mas em algumas outras regiões era maior. Como é que você sobrevive a isso? Se escondendo. Então, basicamente, sobreviveu quem estava dentro de caverna, quem estava embaixo de um lago. Embaixo da terra mesmo, Embaixo da terra. Animais que se escondiam, porque esse efeito devastador, ele impactou toda a cadeia ecológica, né? Porque depois dos incêndios ainda veio um inverno nuclear. Porque Sim. toda aquela, né, fumaça, poeira cobriu o planeta Terra durante um bom tempo. Então, os raios solares não conseguiam penetrar ali no planeta Terra, né? E aí começaram a morrer as plantas, aí depois os dinossauros que se alimentavam de plantas, depois os carnívoros, e aí durante um bom tempo foi tendo esse impacto na cadeia ecológica até causar extinção gradual de muitas espécies. Mas então, cria uma nova teoria aí, né? Teria sido um único asteroide ou ele se fragmentou antes? E já tem alguma pista do que pode ser o mais provável?